Palmeiras! O atacante mais aguardado pelo Abel está voltando. Uma notícia exclusiva vai surpreender a todos e as boas novidades do Palmeiras para a partida de amanhã. E tudo isso e muito mais você verá agora no canal Nação Alviverde. Então põe na tela aí, Gustavão. Palmeiras! É Paulinho de um lado, Felipe Anderson do outro, Vitor Roque centralizado, e esse será o ataque do Palmeiras no segundo semestre. E pelas informações apuradas pela equipe do canal, está havendo uma tentativa de adaptar o Facundo Torres mais centralizado, jogador que vive uma boa fase artilheira nessas últimas rodadas, e terá que encontrar um plano B caso queira se manter como titular, e a contratação do Paulinho foi feita com o objetivo dele ser titular, e não existe um universo onde ele não esteja dentre os 11 primeiros, e com o Vitor Roque é a mesma coisa, e o Abel pode tentar dialogar com a Leila para reverter isso, mas o recado já foi dado, e inclusive essa decisão foi tomada antes mesmo do negócio sair do papel, e a presidente deixou bem claro que pelo investimento que foi feito neles é a obrigação do Palmeiras ter um bom retorno no futuro, e os dois já chegaram aqui com o pé na porta para serem posteriormente revendidos, e sobre isso não há como eu discordar, pois os 300 milhões de reais investidos precisam ser compensados dentro e fora de campo, e será uma surpresa para mim ver o Vitor Roque ficando mais de 2 anos aqui no clube, e um ou outro terá de ser vendido acima do preço gasto, e isso é um fato preponderante, viu? Palmeiras! O atacante mais aguardado pelo Verdão está voltando, e se antes era dúvida essa volta do Bruno Rodrigues no ataque, hoje foi confirmado que o jogador será mesmo reaproveitado no segundo semestre, e inclusive a formação 3-5-2, segundo a comissão técnica, vai cair como luvas para o jogador voltar a ter seu ritmo de antes. E durante esses últimos meses houve diversas discussões sobre o futuro do jogador, e enquanto um lado era favorável ao seu empréstimo, o outro negava qualquer chance de saída. E tudo isso foi definido após a palavra final do Gagliotti, que colocou seu ponto de vista nas reuniões internas e mostrou que o jogador tem condições de brilhar com o nosso manto. E se o ex-presidente falou, então quem somos nós para questioná-lo, né? Está certo que no começo do mandato dele no clube houve muitos equívocos de sua parte, mas com o passar do tempo as coisas foram se ajustando com o mesmo, tomando as decisões certas. E para falar a verdade, é isso que me traz certo conforto em saber que a Leila está validando os pedidos do Gagliotti, e é sempre 1000 vezes melhor ele aqui do que certos profissionais que estão lá dentro e não sabem nada de futebol. Alguém tem saudade do Mustafoda? E talvez se tivessem tomado uma decisão dessas antes, não teríamos chegado a essa queda toda que tivemos meses antes, viu? Palmeiras! É para se comemorar muito, pois as últimas rodadas do Palmeiras foram um ponto tão fora da curva que até a comissão técnica se exaltou no último jogo. E de acordo com os setoristas, desses 6 últimos jogos o Abel esperava ao menos 4 vitórias e 2 empates, e as partidas contra o Inter e Fortaleza eram tratadas com muita dificuldade em nossos caminhos. E olha que os dois times tinham uma invencibilidade grande atuando dentro de suas casas, e com todo o empenho o time foi lá e deu conta do recado, não só fazendo gols, mas mostrando um espírito de campeão, e vou mandar a real sobre isso. E pouco me importa se o Verdão ganhou os 2 de um gol só de diferença, mas no final das contas o que vale mesmo é a intensidade que o time oferece. E de que adianta meter goleada igual o Flamengo no Juventude e chegar em um clássico não conseguir fazer gols, né? Bater em bêbado é fácil, e é isso que parte da torcida precisa entender, pois antes de qualquer palpite vejam os jogos e analisem o sistema defensivo como é que está, e vejam também as criações que o time está conseguindo fazer, e tenho certeza que todos terão a mesma visão, pois para um time que não produzia nada e não chegava ao ataque até um mês atrás, o que estamos vendo hoje é um verdadeiro milagre abelístico que só ele consegue, como sempre, viu? Palmeiras! O resultado das primeiras conversas envolvendo a renovação do Abel está começando a ventilar nos bastidores. E entre os pedidos de salários, luvas e condições de ganhar títulos até o final do ano para finalizar o acordo, o treinador voltou a manter sua posição sobre o Anderson Barros. E enquanto tivermos à frente esse nosso comando técnico, a presença do dirigente tem de ser garantida. Uai, então o Abel deve pagar parte do salário do Abel para ele, não é mesmo? Momento Corneta.
Mas se houver a renovação até 2027, o Abel gostaria de continuar com o Anderson e não existem detalhes sobre as justificativas para tal escolha, mas nos bastidores há a garantia de que ele trata o Barros como um paizão e no dia a dia a presença do dirigente fortalece muitas tomadas de decisões internas. E no meu ponto de vista, isso aí vale mais pela gratidão que o Abel tem pelo Barros por ter sido responsável por sua contratação do que qualquer outra coisa. E todo dirigente tem a função de bancar o que o treinador quer e o Barros não é o único que faz isso, não, e outra que pouco nos importa é se o diretor vai continuar ou não. Mas o que esperamos mesmo são as conquistas de títulos e creio que a torcida também enxergue da mesma forma. Até porque o que mais há de dirigente ruim no Brasil não está escrito e tem um aí que está rasgando o dinheiro do empresário que caiu numa cilada de pagar 5 milhões de reais em salários para 2 jogadores e todo mundo viu que ia dar ruim. Só ele que não percebeu isso e como é bom ver o Patatite recusando de novo a gambazada dos cornóias, né? Ué, e o projeto? Palmeiras. Amanhã, em exclusivo, o canal vai trazer tudo sobre a preparação do Palmeiras no jogo contra o Bolívar e mais as atualizações da reunião entre Leila e Veiga. E houve um acordo entre as partes e estamos aguardando apenas o ok da equipe do canal para soltar essa notícia. E também vamos abordar temas sobre o planejamento do ano que vem e toda a frustração do Corinthians sobre a não ida do Andrei Lopes para lá, que os deixou sem chão e sem ar. E o sentimento de tristeza na diretoria do Augusto Melado Farrento segue crescendo cada vez mais. Eles que perderam no começo do ano 2 profissionais internos para cá e até agora não conseguiram dar o troco na gestão Leila. E agradeço de coração a presença de vocês no dia a dia aqui. Claro que não conseguimos agradar a todo mundo, sabemos, mas sempre buscamos trazer o melhor sobre os bastidores e agradeço muito a equipe do canal que antes de repassar as notícias sempre busca ter o máximo de certeza possível antes de soltar os fatos e parem de atormentar e criticar aqueles haters Nutella sobre as chamadas do canal, pois os algoritmos do YouTube permitem a utilização disso e se não fosse isso os tabloides ingleses e americanos não atrairiam seguidores que precisam ouvir ou ler as notícias para tomar conhecimento. E isso nos traz toda a segurança para vocês terem as novidades aqui e não pensem que é fácil, pois hoje a blindagem que o Palmeiras tem para esconder informações é muito grande e nenhum outro clube no Brasil é igual a esse. E além do mais, é sempre bom ter parceiros setoristas amigos meus dando os furos pra gente, portanto, confiem. Palmeiras. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.